Olá pessoal, bom, para quem não me conhece, meu nome é Amadeu Campos, sou coaching e hoje vou analisar para vocês uma mão que eu joguei num heads up. Normalmente eu analiso mãos de sit and go, né? De mesas com 6 players ou 9 players eventualmente. Hoje vou analisar uma mão de heads up de US$ 7, que eu estou jogando contra um jogador que é lucrativo, é um jogador regular nas mesas de US$ 7. E vou analisar aqui para vocês uma situação que aconteceu que eu achei bastante interessante. Acho que vai dar para eu passar um pouco do meu raciocínio nessa mão para vocês. Então vamos lá. Eu entro de limp com esse par de 2. Por que o limp? Porque esse é um jogador que ele tem tendência a tribetar com uma certa frequência. E como o blind está no blind 15/30, é um nível inicial de blind, eu acho desnecessário inflar muito esse pote. E jogar esse par de 2 aí, mesmo sendo em posição, jogar o par de 2 que a maioria das vezes vai flopar, vai ter um flop ruim, né? Então eu prefiro, em algumas situações, isso não é sempre, nessa situação eu achei melhor entrar de limp, tá? E eu entrei de limp, ele deu raise, aí eu dei o limp justamente para dar o call, e aí sim jogar em posição esse par de 2 com um pote não tão grande. Então eu opto por dar o call. No flop, ele c-beta, ele vai c-betar a maioria das vezes em que ele está aumentando ali, né? Então ele faz um c-bet meio que padrão ali 120, foi o que ele colocou pré-flop, ele vai c-betar meio pote. Ali ele vai fazer isso de as e dama, se for valor, ele vai fazer isso de as e dama, de as e valete, com alguns pares. Pode ser que ele faça isso com par de 9, com par de 10, pode ser que ele faça isso. E por blefe também, né? Mãos que ele não tenha acertado absolutamente nada, tem aumentado ali, porque eu entrei de limp, ele pode continuar blefando. Então eu dou o call aqui para jogar essa mão em posição, ver a ação dele no turn e ver que ação eu tomo quando bate o turn. Então eu dou call, no turn bate um as, que não é uma carta muito boa para mim, né? Porque pode estar no range ali de raise para flop, muitos combos de as, e ele checa. Quando ele dá esse check no as, é muito estranho, porque provavelmente com o as ele betaria essa mão. É difícil ele dar um check no as com mãos de valor ali. A não ser que ele tenha, por exemplo, talvez um as e dama com a dama de espadas, mas ainda assim eu acho que a tendência é ele dar algum bet nesse turn por valor, para extrair valor. Então betar 140, manter o 120, mas dar algum bet, né? Manter a linha de extrair fichas, já que ele tem valor e que eu paguei no flop. Então esse check turn é bem estranho, né? Quando bate esse as e ele checa, os dois pares ele vai ter que betar até para proteger de um flush no river de uma quarta carta de espadas. Qualquer par de as que ele tenha, normalmente ele vai betar também. Então aqui no turn, quando ele dá esse check, pela forma como ele joga, eu acho que a maioria das vezes é fraqueza mesmo, né? Poderia ser muita força, mas de um range que aumenta 120 pré-flop, e que é muita força para ele checar aí, seria um as e rei, mas que eu acho que ele beta justamente por causa do flush, da quarta carta de espadas. Provavelmente ele soltaria mais uma com as e rei. Com trincas também acredito que ele soltaria mais uma nesse turn, para extrair valor e proteger a mão dele de uma quarta carta de espadas. Então é muito estranho esse check turn, tendência para ser fraqueza. Ele checa, eu dou check behind, eu dou check também. E aí no river bate mais uma carta de espadas. Bate um 10 de espadas. E aí ele solta 299. Então ele faz um size alto. Aqui é muito estranho, porque assim, teoricamente ele faria isso com a dama de espadas. Mas que mãos que ele beta flop quando bate o rei, por exemplo, par de dama. Ele beta flop, pode até ser que ele faça isso mesmo com o rei aberto. No turn bate o as, fica ruim, ele checa, e no river bate o 10 de espadas, ele acertou o flush dama. Pode ser, valor pode ser essa mão, encaixaria nessa mão. O que mais? Um as e dama com a dama de espadas, mas eu acho que ele beta esse turn, né? A maioria das vezes com as e dama com a dama de espadas. Não acho que ele vai betar flop e checar turn. Acho que a tendência é ele betar esse turn.
Então, assim, fica muito estranho esse bet dele no River de 299. Com o valete de espadas, não acho que ele faria um size tão alto. Talvez ele betasse, mas betasse menos, uns 200. Para se ele tomar alguma volta, ele ainda pode eventualmente até dar o copo com o valete de espadas. As trincas não tem para que ele fazer um bet desse aí, porque ele transforma a mão dele em blefe. Os dois pares também ele transforma a mão dele em blefe, porque qualquer carta de espadas ele está perdendo. Então aqui eu acho que ou são mãos que ele transformou realmente em blefe, por exemplo, uma trinca de rei, uma trinca de as. A trinca de rei ele não beta no flop como ele betou. Mas estou só colocando mãos de valor, né, que não sejam blefe. Ainda tem algumas mãos que eventualmente no turn ele pode ter tido muito valor, dois pares ou trincas. E aí ele transformou no river em blefe, então eu estou na frente com dois de espadas, porque ele dois pares e trinca eu estou levando. Então não encaixa muito, percebem? Mão de valor aqui. Seria, se for valor, vai ser um par de dama ou um as e dama. Acho que são as únicas duas mãos que eventualmente ele pode fazer isso. E o as e dama, como eu disse, turn, pela forma como ele joga, tendência para o bet. E talvez até o par de dama, que é um blefe com a dama de espadas. É um blefe no turn protegido por uma carta de espadas. Também não acho que seja impossível ele com o par de dama betar esse turn, caso ele tivesse a dama de espadas. Então vocês veem que é mais cara de blefe mesmo, pela forma como ele joga, do que valor. E por isso que eu opto por dar o call. E aí ele abre um dama 3, ó, que realmente não era valor, era blefe. Jogou no flop por blefe, no turn bateu o as, ele se sentiu mal. E aí no river, quando bateu a quarta carta de espadas, ele resolveu blefar e eu dei o call aqui com o 2 de espadas. Então, esse foi o raciocínio que eu utilizei na hora. Acho que funcionou muito bem, eu nem demorei muito para dar esse call, pela forma como ele jogou. Isso é muito baseado, o heads up é muito isso, é muito baseado na forma como ele vem jogando, né? Por normalmente com valores beta, tentar extrair. Então esse check dele turn, pela forma como ele joga, ficou para mim, de certa forma, claro que ele estava roubando, que ele estava blefando esse river, e aí eu dei o call com um par de 2. Amadeus sempre assim, o cara checa a turn porque é fraqueza? Não. Cada jogador joga de uma forma, né? Aqui, por isso que eu normalmente gosto de explicar bem a forma como o cara está jogando, qual foi o raciocínio que eu utilizei para tomar determinada decisão. Tá, gente? Então acho que é um call muito interessante e tem toda uma linha de raciocínio aí por trás. Espero que vocês tenham gostado da análise. Se vocês gostaram, peço que deem um gostei aí no YouTube. Isso ajuda o vídeo, ajuda outras pessoas também terem acesso a esse material. Se inscrevam no canal também, isso é muito legal. Eu agora, principalmente agora, vou soltar bastante vídeo. Essa semana estou gravando bastante coisa. Essa semana já é o segundo que eu solto. Soltei um ontem e um hoje. Então eu vou soltar muito material a partir de agora. Então se inscrevam que vou estar sempre soltando coisa nova. E é isso aí. Se tiverem algum comentário, alguma coisa a dizer, também fiquem à vontade que eu respondo para vocês, tá bom? Valeu, brigadão, até mais.